Direitos humanos. Educação das relações étnico-raciais, direitos humanos, unidade 2. O autor dessa apostila é o professor Ricardo Pinto Aguiar, portanto, não é o professor Plínio Marcos Tissai. Mas isso não é um problema, porque nós vamos fazer análise disso do mesmo jeito. Introdução. Aliás, iniciamos com a graça de Deus, a paz de Cristo a todos vocês. Introdução. O multiculturalismo é caracterizado pelo campo cultural de determinado povo. No Brasil existe uma relação imensa dessa cultura, ou seja, existe a diferença entre culturas, tudo se converte em cultura, então tudo o que observamos tem seu lado cultural. Fique atento, toda a grande metrópole brasileira ou cidade tem sua cultura, que predomina para quem visita o local. Sendo o Brasil um país tão diverso em termos de cultura, do seu povo que está presente no norte, nordeste, centro-oeste e sul do país. E aí a gente começa com a primeira pergunta que não quer calar. Eu não sei o que é cultura. Cultura é assim, a gente pode ter uma base, né, geral do que seja uma cultura. Melhor do que ficar pegando uma definição de um autor, tá bom? O que que é a cultura? A gente pode pensar numa placa de Petri. Eu placa de Petri, sim, aquele negócio que o pessoal coloca na frente do microscópio. Você fica olhando lá e tem uma cultura de bactérias, né? Por exemplo, o pessoal pega um negocinho na boca, coloca lá no gel e deixa aquilo crescer. Aí fica aquela loucura, né? Você olha e fala assim, que loucura é essa? Tem vários trecos estranhos coloridos aqui dentro, né? Aquelas coisas coloridinhas. Aí fica um treco colorido aqui, outro ali, um rosa, um verde, um azul, outro amarelo, um roxo no meio, que parece que vem para o lado e vira laranja. Isso é uma cultura de bactérias, né? Cultura de fungos, cada um da nossa boca. Então, e aí, o que que nós temos aqui? O que que seria essa cultura? Então, uma combinação de elementos, como a língua, os valores éticos, os valores morais, a língua eu já falei, a gente pode dizer assim, os costumes, né? A gente pode dizer também aí o modo de se fazer algo, né? Se for durante gerações, é o costume, novamente, né? Os hábitos, né? Por exemplo, na Itália o pessoal tem hábito de no meio-dia dormir, vai dormir até 3 horas da tarde, depois que abre o comércio de novo, eles chamam de siesta, né? Então a gente tem aqui uma cultura, tá bom? São todos esses elementos colocados juntos que são chamados de cultura. Então o multiculturalismo, ou seja, não basta uma cultura, todas as culturas começam a se comunicar. Então, ou seja, todas essas culturas são como se fossem redes, assim, como é que eu vou explicar isso? Como se fossem, viu aqueles cubos, um grudado, cubo de bolinhas, tem uma bolinha aqui, outra bolinha aqui, que um pauzinho conecta com o outro, né? E aí você vai colocando os cubinhos assim, um vai encostando no outro e imagina que tem imã, eles grudam, assim, plec, 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 né? Mudando uma coisinha junto com a outra. Vários cubos assim vão se conectando. Essa é a ideia de multiculturalismo, né? Então, é caracterizado pelo campo cultural de determinado povo. No Brasil, existe uma relação imensa dessa cultura. Ou seja, a diferença entre culturas, tudo se converte em cultura. Então, tudo que observamos é lado cultural. Então, meio estranha a escrita, eu concordo com você, porque, né? Primeiro ele fala aqui, olha, multiculturalismo é caracterizado pelo campo cultural de determinado povo. No Brasil, existe uma relação imensa dessa cultura. Ou seja, existe a diferença entre culturas. Então, o multiculturalismo é em si uma cultura de um determinado povo. Isso que ele está querendo dizer. Que o multiculturalismo, na verdade, é uma cultura só, como o povo brasileiro. Nós temos uma cultura no Nordeste do nosso país, nós temos uma cultura no Norte do nosso país, nós temos uma cultura no Sudeste do nosso país, onde nós estamos, né? Nós temos uma cultura no Centro-Oeste, depois nós temos a cultura no Sul. Então, é diferente, né? Por exemplo, se a gente vai lá no norte do país, aqui enquanto aqui embaixo nós temos um açaí muito doce, lá no nordeste, no norte, nós temos açaí salgado. O povo adora comer açaí com carne salgada, carne de sol. E aqui, se você traz isso para cá, para o nosso território do sudeste, nós estranhamos, porque nós falamos assim, ué, mas açaí não é doce? Aí a gente fala assim, não, açaí é doce. Aí a pessoa fala assim, mas lá no nordeste não é, açaí é salgado. Então, isso também faz parte, o costume alimentar também faz parte do multiculturalismo, que forma uma rede cultural do povo brasileiro, certo?
Então, existe a diferença entre culturas. Como eu disse para vocês, por exemplo, existe a diferença entre a consideração do açaí no Sudeste, no Norte, né? Então, essas diferenças, né? Por exemplo, o paulista fala esse treco, o mineiro fala esse trem, né? Então, aí você tem uma diferença de costume linguístico, né? Então, a, o, essas diferenças é que fazem esse multiculturalismo, né? E no final tudo se converte em uma cultura. Então tudo que observamos tem seu lado cultural, sem dúvida, né? Isso quer dizer o quê? Que nada é inerentemente existente. Na verdade, é sempre uma rede que vai entrando em contato entre uma coisa e outra e formando um tecido, ó. Forma um tecido, né? Então, se a gente tira um elemento, tira o outro, vai ficando, vai descaracterizando aquilo. Toda grande metrópole brasileira, ou cidade, como a cidade de São Paulo, São Bernardo do Campo, assim, tem sua, não precisa ser, bom, área metropolitana, né? Tem sua cultura que predomina para quem visita o local, sendo o Brasil um país tão diverso em termos de cultura de seu povo que está presente no norte, nordeste, centro-oeste e sul do país. Já que focamos neste ponto, chegamos na diversidade cultural, que contempla um conjunto de tradições. É importante que a educação esteja em um dos pilares culturais, já que educação também é cultura e o educador é transformador no meio em que vive. Frases estranhas, eu sei disso, mas vamos lá que nós vamos conseguir chegar. Já que focamos nesse ponto, chegamos à diversidade cultural. Claro que aqui em cima nós já tínhamos chegado na diversidade cultural, né? Que contempla, uh, bom, um conjunto de tradições. É importante que a educação esteja em um dos pilares culturais. Veja, conjunto de tradições, né? Um conjunto de tradições. O que que faz a tradição? A autoridade. Então, eu tenho uma tradição quando eu tenho uma autoridade. Por exemplo, a família italiana tem autoridade centrada no avô ou na avó. Então, elas têm autoridade máxima. Então, se existe um problema entre os irmãos, os netos, os bisnetos, quem resolve o problema, dando a opinião final, normalmente famílias italianas tradicionais, é o avô ou avó. Né? Se tiver vivo bisavô, bisavó, são eles que vão dar aí vamos dizer assim, a palavra final para a resolução do problema. Então, essas tradições, se você está escutando a música do Poderoso Chefão atrás de você nesse momento, e dizendo assim, a família do professor Plínio deve ser a família dos Corleones, lá do Godfather, né? Poderoso Chefão, é mais ou menos por aí. A família italiana, do lado da minha mãe, é toda assim, sabe, tradicional e coisada, né? Assim, olha lá, coisada, trecada, né? Trenzada, né? Então aí você tem uma fusão de tradições, né? Que a tradição é sempre uma autoridade, uma cultura revestida de autoridade, em que você tem uma espécie de engessamento, porque você não pode questionar a autoridade que está lá, porque é uma autoridade que vem há muito tempo, né? Ela se expande ao tempo, 3, 10 gerações atrás, né? E aí chega aqui no ponto aonde nós encontramos a tradição, né? Ou seja, uma autoridade que passa de uma geração após a outra, com seus representantes, e se for uma tradição religiosa, são textos, dogmas, que são centrais para a caracterização daquela religião, né? Então, é importante que a educação esteja em um dos pilares culturais, já que a educação também é cultura, né? Na verdade, educação é a cultura e a tradição por excelência. Por quê? Porque na filosofia da educação, o que que é educar? Educar é passar os valores dessa geração que está anterior para essa geração posterior. Ou seja, existe uma autoridade e um modo que é passado de uma geração para outra, um modelo que está aqui que se adapta para essa geração, mas que não perde os seus pilares, a sua essência, os pilares culturais, certo? O que são os seus pilares culturais? Quando a gente fala assim, minha mãe fazia assim, minha avó fazia assim, minha bisavó fazia assim, então eu faço assim, certo? Aí você tem aí um pilar cultural. Certo? Isso é claro que eu estou falando de uma maneira muito graduação agora para vocês, porque vocês não precisam se aprofundar tanto nisso. Mas é bem mais complexo do que isso, né? Essas redes culturais, assim.
principalmente para quem for fazer mestrado, doutorado comigo, vai encontrar essas questões assim dentro do cristianismo e dentro do budismo em diálogo, né? Então existem pilares culturais entre as duas tradições, né? Então, já que a educação também é cultura, e ela é a cultura por excelência, como eu disse para vocês, assim como a tradição, e o educador é o transformador no meio em que vive. O educador é transformador no meio em que vive, mas ele sempre é condicionado pela sua estrutura mais fundamental. Por exemplo, os valores cristãos que nós temos na nossa cultura brasileira, o educador também acompanha esses valores, né? Então, na maioria das vezes, os educadores nem se dão conta, porque tem vários educadores, principalmente na rede pública ou também na rede particular, que se dizem ateus, né? Ateu, eu sou ateu, eu não acredito em Jesus, né? Eu não acredito em Deus, não acredito em nada. E aí, daqui a pouco, ele tá falando assim, mas você viu que absurdo, aquela pessoa, rapaz, matou alguém. Aí você olha pra cara dele e fala assim, peraí. Não, mas você viu que absurdo, aquele idoso olhando ali pra menininha novinha. O juiz que diz que a menina de 12 anos não pode estar casada com de 35, quer dizer, que pode estar casado com de 35, né? A revelia do Código Penal que diz que crianças abaixo de 14 anos de idade, adolescentes abaixo de 14, é estupro presumido. Então, presumir quer dizer, não tem nem direito de defesa, meu filho. Você fez ali abaixo dos 14 anos de idade, você está preso, não pode. E a pessoa fala, você viu que absurdo esse juiz liberar para criança de 12 anos estar casada com 35? Tem código penal aqui no país. Você olha para aquilo para a pessoa e fala assim, espera aí, meu filho. Você falou que você era ateu. Por que você olha para o Estado e aprova essas leis sem questioná-las? Ele fala, não, porque eu acredito no Estado. Na verdade, no fundo, ele acredita nos valores cristãos. Tudo isso que eu falei para vocês, por exemplo, estupro presumido, né, dos 14 anos para baixo, não pode ter, né, sem consentimento dos pais, né, e mesmo sem, com consentimento dos pais também não pode, enfim, não pode. Acima dos 14 até pode, mas tem que ter consentimento dos pais. Mas aí também é um problema sério. São valores cristãos que estão lá em Jesus e lá no pensamento cristão nosso pensamento teológico, que diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, porém vos digo, todo aquele que lançar o olhar para uma mulher já cometeu o pecado com ela em seu coração. Qual o pecado? De adultério. Jesus diz assim: deixe vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Elas são como anjos de Deus que estão nos céus. Então, a fusão desses dois elementos, tá vendo? Um preceito, outro preceito, ou conselho que Jesus dá, se encaixam no outro, vão formando consequências de, vamos dizer assim, moral e ética que alcançam esse nível que nós estamos comentando agora. Então, a educação também é cultura. Então, mesmo que o ateu, ele diga que ele é ateu e etc., no final ele é cristão. Ele só pode ser que ele não acredite em Jesus, né, conscientemente, mas ele está usando os valores cristãos. Por quê? Porque a nossa cultura brasileira, ela é cristã. E mesmo eu, por exemplo, que trabalho na interface cristianismo e budismo, se alguém disser para mim assim, eu nasci no Brasil e sou budista, eu vou olhar e falar assim, bom, você é cristão ou budista? Porque a sua cultura é cristã. E a pessoa pode falar assim, mas eu não acredito em Jesus, eu acredito no Buda. Aí eu falo, então você tem que ler o Mahaparinibbana Sutra, que ele fala que ele não é Deus, e que não adianta fazer preces para ele, que ele não responde. Jesus não fala isso, Jesus fala que ele é Deus e que ele e o Pai são um só, e que se você pedir ao Pai em nome dele, tudo será dado. O Buda nunca fala um negócio desse, né? E então, por que vocês estão rezando para o Buda, né? Isso não é uma questão de apologética, de defender a fé cristã, é uma questão de coerência. E aí a pessoa vai dizer, não, mas eu rezo para o Buda porque o Buda é meu Deus. Então você é um cristão, você não é um budista, porque o budismo não pode ter Deus. Por que não pode ter Deus? Porque acredita-se lá dentro que é uma auto-organização. Aí a pessoa fala assim, então o budismo não tem moral. O budismo tem uma cultura moral e ética muito, muito, muito mais fechada em termos de cumprir o que aquele sistema diz que é correto do que o cristianismo. Por exemplo, se um monge deixa de ser celibatário porque saiu com alguma mulher, ou algum homem, alguma criança, ele está automaticamente desligado do monastério e nunca mais retorna.
né? Não é igual algumas igrejas que nós temos que a acusação de pedofilia, eles deslocam as pessoas. Não, no budismo, né? Por exemplo, a tradição tibetana Gelug, mesmo do Dalai Lama, se tiver uma denúncia dessa, uma comprovação mínima, a pessoa já é automaticamente excluída do monastério, né? Então, já não pode mais ser monge. Por que que eles agem dessa maneira? Porque eles acreditam em causa e efeito. E a causa e efeito é coletiva. Então, aí você tem um outro padrão cultural, religioso, olha lá, são esses pilares culturais que determinam uma rigidez muito maior em relação a esses preceitos de conduta moral que estão ligadas às restrições sexuais do que do lado, vamos dizer assim, católico romano, por exemplo, né? Então, a ponto de alguns jesuítas no século XVI dizerem que os chineses tinham uma moral que era mais assim rigorosa do que aquela dos cristãos na Europa. E mesmo assim, a religião que eles estavam se referindo aqui, os jesuítas, era o budismo. O budismo não acredita em um Deus criador. Aí as pessoas falam assim: não, mas então se não acredita em Deus criador, então como que faz? Então não tem moral? Não, muito pelo contrário, a moral é mais rígida. Por quê? Porque não tem um Deus, e no caso de nós que somos cristãos, nós olhamos para Jesus, ele é aquele que permanece, conforme a carta aos Hebreus, como mediador. E no budismo não tem mediador, tem a lei da causalidade, causa e efeito. Então eles temem, fiz coisa errada, vai vir efeito, não tem o que fazer. É igual jogar uma pedra para cima e ficar na reta da pedra, vai pegar na sua cabeça, certo? Isso são diferenças nas culturas. Então essas diferenças nas culturas levam o quê? Aquele que é o portador dessas culturas a transferir, doar, ensinar às outras pessoas esses mesmos valores. E esse é o papel do educador, né? Nesse momento, estou sendo educador, porque estou dando para você essas visões distintas, de modos distintos de ver a questão moral sexual, né? Por exemplo, no budismo, falando da moral sexual, é inável que uma criança faça relação sexual com um adulto, né? Então, se isso acontece, é imediatamente colocado o poder, vamos dizer assim, jurídico penal, certo? Agora a gente tem que ver qual é o limite da criança, né? Quantos anos é criança, quantos anos é adulto, porque isso varia de cultura para cultura, de religião para religião. Então, né, numa perspectiva jurídica, cultural, religiosa, cultural, nós temos que ver ali quais os limites que estão presentes, tá bom? Então, o multiculturalismo quer dizer várias culturas de outros países, nós estamos falando de multiculturalismo que existe na identidade brasileira, de acordo com o primeiro parágrafo lá do professor, como é que é o nome dele mesmo? Ricardo Pinto Aguiar, que fez essa apostila, tá bom? Então, o multiculturalismo está espalhado nas 5 regiões do Brasil, e entre essas regiões, cada uma tem a sua particularidade cultural. Seria importante inserir dentro do espaço escolar uma matriz curricular que aborde o tema. Então, aqui já é um outro problema que o nosso conteudista colocou, que é o problema da educação que permite às crianças e adolescentes a entenderem a multiculturalidade brasileira de maneira a abandonarem preconceitos alimentícios, preconceitos raciais, preconceitos culturais, preconceitos de cultura. Por quê? Porque nós precisamos ter um país o quê? Unido, coeso, né? Nós não podemos deixar que coisas pequenas como isso afastem a nossa coesão. É uma questão assim de manter a nação, né? No contexto escolar, uma área que pode ser bastante estudada é o multiculturalismo, buscando uma educação de construção onde os valores e princípios são valorizados. Por exemplo, o movimento do multiculturalismo começou nos Estados Unidos por causa de um problema social embasado no racismo contra negros. Foi o que eu disse para vocês, a superação dos preconceitos. Se a gente não conseguir chegar à superação dos preconceitos, nós vamos ter um país cheio de ilhas, cheio vamos dizer assim, grupos isolados que não se entendem. Aí fica muito fácil do país, de repente, ser conquistado por uma potência estrangeira. Que é isso, professor? Isso é uma viagem. Quem é que vai querer assumir o custo Brasil? Estados Unidos. Como assim, Estados Unidos? Ué? Você não viu eles entraram na Venezuela? Ah, mas é porque tá uma bagunça. Não. Entrou na Venezuela, a força de uma expedição de um mandato que não tem acordo nenhum nos Estados Unidos. O cara entra aqui dentro na força, pega o venezuelano, leva para lá, vai julgar. Quer dizer, né, para quem tem noção de direito, sabe que isso é um absurdo, quase um absurdo completo, né, o que ele fez.
Mas por que que ninguém faz nada? Ué, porque ninguém consegue fazer nada. Quem é que vai juntar, vai querer fazer guerra com os Estados Unidos por causa do presidente, entendeu? Maduro não fez nada, entrou lá e tirou o presidente. E aí? Povo venezuelano que arque com as consequências. E aí ele começa a ingerir diretamente lá. Todo mundo sabe que é petróleo, por outro lado, querem controlar a questão do narcotráfico, né? Então, e outras coisas também que estão ali dentro, um pouco mais complexas, né? Então, o movimento do multiculturalismo começou nos Estados Unidos por causa de um problema social embasado no racismo contra os negros. Então, quanto menos racista a gente for, mais coeso a gente é, certo? Para compreender a cultura de uma forma intensa, é importante entender a representação de um determinado povo. E dentre essas diferenças se destacam a religião, o idioma, a arte, as construções antigas, os museus e a classe social. Vamos lá, de novo. Para compreender a cultura de uma forma intensa, onde que eu vou olhar aquilo que representa esse povo? E o que é que representa esse povo? Onde que eu encontro? Olha lá, as religiões que compõem o povo, os idiomas, os sotaques, né? A arte, as artes, as construções antigas. Para quê? Por que que eu vou ter que olhar a construção antiga? Que coisa bizarra. Não, para você perceber as fases, né? Da onde veio, por exemplo, as construções antigas que nós temos aqui no interior de São Paulo? A maioria veio dos portugueses. Então você olha ali, para no tempo, naquela estrutura, naquela construção antiga que era a fazenda vamos dizer assim, dos portugueses, dos herdeiros dos portugueses, ali, parada no tempo, para você poder apreciar e falar, ah, é assim que era essa coisa. Porque na hora que a gente olha isso, a gente começa a fazer conexões e aí perceber o quanto dos valores portugueses, em outras palavras também cristãos, estão presentes aqui no nosso país, né? E quanto da cultura, por exemplo, africana também está presente no nosso país. Quanto da cultura indígena, aí depende, pode ser Guarani, Tupi, é, Tupinambá, e aí vai, né? Vai embora. São 350 e poucas etnias distintas aqui no nosso país e que influenciam diretamente a nossa cultura, né? Então, a representação de um determinado povo, e dentre essas diferenças se destacam a religião, o idioma, a arte, as construções, os museus e a classe social. Professor, acredita que eu nunca fui no museu? Acredito, mas seria bom se você fosse, porque ali a gente pega detalhes que normalmente a gente não encontra em livros, né? Existem pequenos detalhes e a impressão direta da coisa é que a gente tem, né? E isso modifica a gente, né? Então, a gente está aqui diretamente ligado a essa questão de mobilidade social que se volta diretamente à cultura, ao local, né? E essa mobilidade social a gente vai ver onde? Nos museus, que é uma mobilidade histórica, uma mobilidade cultural, quer dizer, um movimento, né, de transformações e assim por diante. E a classe social, as classes sociais. Quais as classes sociais que nós temos no nosso povo brasileiro? Isso aqui é fácil de ver. Se você assiste programas que falam de agricultura e etc., né, que passam no domingo, né? Aí você vai ver lá que tem a classe dos trabalhadores rurais, dos proprietários de terra. Depois você, dentro da cidade, você tem os trabalhadores das indústrias e comércios, respectivamente seus sindicatos. Depois você tem os donos das empresas, né? E depois você tem os políticos, os professores e assim por diante. Então você vai vendo ali essas diferentes classes sociais com seus nichos, né? Específicos de trabalho, né? E de ganho também, né? E aí o que acontece? A cultura nada mais é que uma herança de um determinado povo, que tem seus costumes visualizados, destacados no meio da sociedade, em que está inserida, fazendo prevalecer fatos marcantes que ocorreram anteriormente. A cultura nada mais é que uma herança de um determinado povo. Olha lá, herança de um determinado povo, ou seja, a tradição de um determinado povo, que tem seus costumes visualizados e destacados no meio da sociedade em que está inserida, fazendo prevalecer fatos marcantes que ocorreram anteriormente. A cultura está inserida na fala, no vestir, na fala, no vestir de um povo, como também no pensar e agir, na culinária, por exemplo, na Bahia, o acarajé e o abará fazem parte da sua culinária, sendo um marco cultural para a região baiana. Aqui no Brasil não, né? Aqui em São Paulo, nós temos, por exemplo, a feijoada, né?
bife a cavalo, né? São todos assim comidas mais para você, coxinha, né? Então, depois temos cultura africana. A cultura africana no Brasil começou pela escravidão de negros que veio do Togo, Congo, Guiné, Angola, trazendo assim uma grande influência cultural para o país. Destacam a religiosidade, a culinária, a música, a dança, né? E assim por diante. Bom, o nosso conteudista que gosta, por exemplo, lá da Bahia, né? Gosta de Pernambuco, né? Vai, e ele curte ali o movimento do pessoal que permaneceu nesses lugares que vieram da África, né? A raça negra, né? A gente fala raça hoje é muito ruim falar isso, né? Mas são os negros africanos e assim por diante, né? Então, aí o que nós temos? Eu também gosto, para falar a verdade. Mas você não é chinês com italiano, o que que você tem a ver? Pois é, meu filho, minha filha, tudo que eu queria era ter sangue negro. Eu sou muito fã de arte marcial, e aí um dos caras que eu mais gosto na área da arte marcial é o Muhammad Ali, né? E aí eu fiz até aqueles testes do Genera para ver vai que eu tenho sangue, assim, né? Do pessoal africano e tal, não tem, né? Tem mongol, tem tailandês, tem chinês, tem japonês, tem coreano, mas não tem africano, do lado do meu pai. Não apareceu nada. Aí fez o outro lado, lá da minha mãe, deu italiano, espanhol, aquela pessoal lá do norte da Europa, tipo os vikings, mais ou menos aquela galera ali, e depois deu judeu também, né? Farsi, né? Os judeus Farsi, e também deu árabe, do lado da minha mãe, né? Então, quer dizer, né? Você tem aí uma mistura gigantesca. E deu alemão também, né? Ou seja, todo mundo da Europa participou ali da genética da minha mãe, que se combinou com a genética do meu pai, mas não tem africano, né? Então, cadê o povo negro? Cadê o povo indígena? Não tem, né? Para minha tristeza, né? Que eu queria, na verdade, a minha expectativa era ter todas as raças do mundo, pelo menos 2% ali, fazendo parte do meu sangue, para eu falar para todo mundo que eu sou um ser absolutamente planetário, ou seja, né, peguei todo mundo, tem um pouquinho de todo mundo, mas não tem, né? Então, eu acho que é muito importante isso, né? Que é a gente perceber quão bonita, quão valiosa e quão profunda é a cultura dos negros e dos seus descendentes que permaneceram no nosso país e que os seus ancestrais tiveram que passar pela escravidão, né? Isso é muito assim. Quando eu estive na Bahia, no Rosário dos Homens Negros, vendo aquela cultura toda, aquele culto de missa bonito com a dança afro ali dentro, né, com ofertório na missa, ligado a coisas do tipo comum do dia a dia, né, do povo, dos descendentes, dos negros, escravos. Aquilo me chocou tanto, porque eu fiquei até emocionado lá dentro de ver como a raça, como a cultura, como a raça, no sentido não na raça, a raça, no sentido de vontade, de esforço, de coragem dos, dos negros ali, né, no Morro do Pelourinho, testemunha Jesus. Por quê? Porque eles poderiam muito bem simplesmente agredir de volta os descendentes dos brancos, mas eles não fazem, né? Mesmo os seus ascendentes, né? Os seus bisavós e mais para trás ainda, tataravós, etc., estavam aqui já escravizados, né? Trazidos como escravizados da África, optaram por não, pela não violência, né? Isso é muito Jesus, é muito cristão. Então, eu considero que, sem dúvida alguma, a raça entre aspas, né, os corajosos, os determinados, né, descendentes desses negros e negras que vieram como escravos e escravas, né, escravizados, escravizadas que vieram da África, eles são de fato os herdeiros de Jesus aqui no nosso país, né, porque se convertem, se tornam cristãos e permanecem nesse viés de
Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo: todo aquele que lançar um olhar de raiva contra o seu irmão já será condenado pelos juízes. Quer dizer, é Jesus, né? É Jesus que está aqui e permanece no nosso meio, na nossa cultura, né? Então vamos continuar. Religiosidade africana. A religiosidade africana é responsável pela cultura africana no Brasil, sendo mais forte no Rio de Janeiro, no Nordeste brasileiro, fortalecida pelo candomblé, umbanda, tradições africanas e festas populares. Ah, professor, mas isso é falsa doutrina. Eles cultuam demônios, são anjos caídos que estão disfarçados e que vieram para prejudicar os seres humanos. Deuses e deusas existem. No Novo Testamento não tem muito disso, mas no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, nós temos o enoteísmo precedendo o monoteísmo. Então, até que houvesse o exílio da Babilônia, lá na época do profeta Isaías, o que nós tínhamos antes é o enoteísmo. O que que é isso? É Deus Javé no meio de vários outros deuses que ele, Deus Javé, criou. Então, a partir dessa perspectiva, nós entendemos, por exemplo, dentro da perspectiva de um multiculturalismo religioso, que são deuses e deuses que estão no candomblé da Umbanda. E que a gente respeita. Não é o nosso Deus, não é Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Cristo, Jesus, o Filho de Javé, que é Pai, Filho e Espírito Santo da mesma pessoa, Trindade, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, certo? Esse é o nosso Senhor. Ah, você está equiparando ele aos demais deuses? Não, ele é o Criador. Ele é o Criador. No nosso sistema, ele é o Criador. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele. Os deuses também foram, as deusas também foram feitos por ele. Sem ele, nada do que existe foi feito, está escrito lá. Né? Então, aqui, então, nós temos o quê? Que respeitar. Em termos de perspectiva teológica, a gente não reduz. Assim como a gente não reduz Jesus a dizer assim, Jesus era só homem, como a teologia do racionalismo faz. Jesus era só homem, a sua parte divina esquece, vamos ter só o Jesus humano. Não vai dar, né? E o candomblé e umbanda, nós temos que respeitar, de fato. Se você é pastor, pastora, você vai no terreiro de umbanda e candomblé. Você sente uma presença diferente lá dentro das entidades, ué, são deuses e deusas. A gente teologicamente pode ver dessa maneira. Eu prefiro ver assim, são Deus que Deus criou, que estão ali. Ah, então nós temos que expurgá-los porque eles são demônios. Jesus tem compaixão dos demônios. Ah, mas isso é triunfalismo. Você está defendendo, então, que nós temos que respeitar demônios? Eu estou dizendo para vocês que quando aqueles demônios viram para Jesus e falam assim: olha, não expulse a gente, mande a gente para o abismo novamente, mas manda a gente nos porcos. E Jesus fala: ide. E eles nos porcos. Aí você sabe que o porco fica doido e se mata. Mas Jesus poderia dizer assim: não, não vai no porquinho, não. Vocês vão para o fundo do inferno e vai lá já. Eles não, mas ele não faz, porque ele criou. Se Deus criou, nós não somos os responsáveis nós não temos o poder, nós temos a responsabilidade pela destruição de nada do que ele criou. Então, nesse caso aqui, Candomblé e Umbanda são criações da cultura humana. Mas os deuses que se manifestam lá, as entidades, podem ser entidades de verdade. E aí o que acontece? É Jesus que tem que ver isso, não é a gente. Ah, eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou orar lá, vou começar a orar em línguas para que o Senhor mande fogo do céu e expulse esses demônios. Mas você sabe se é demônio? Quer dizer, eu não sei se é. Porque normalmente esses deuses que estão lá falam muito bem de Jesus. Jesus fala assim: olha, quem não é contra nós é a favor de nós, não os impeçais, né? Então, Candomblé e Umbanda normalmente tem Jesus, eles batizam em nome de Jesus. Então, não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo como nós. Mas eles batizam em nome de Jesus. Se batiza em nome de Jesus, é um tipo de cristianismo. A gente não pode perseguir cristianismos. A gente não pode repetir aquilo que estava lá no passado, que aconteceu num momento estrutural da igreja no século IV, né? Com Agostinho,
perseguindo os arianos, né? Embora Agostinho nem tenha perseguido tantos arianos assim, né? O que a gente sabe é que ele foi um apologeta, né? Ele foi lá e discutiu. Basicamente falou assim, olha, não, eles estão errados, os arianos. Então. Agora tem gente que fala que Agostinho participou do expurgo de um bispo que acabou morrendo por isso, um bispo ariano. Bom, aí eu já não sei, olha só a quantidade de coisa que está aqui, eu já li, nunca achei que ele chegou lá e expulsou. Mas pode ser, posso ter passado batido, né? Não ter prestado atenção nisso, certo? Então, pelo candomblé, agora voltando aqui, ó. A gente não pode agir dessa maneira mais. Agora nós estamos no século XXI. Nós temos a Constituição Federal, que garante que o candomblé e a Umbanda tenham liberdade de expressão. Isso é bom para a gente. Por quê? Porque daí a gente pode anunciar o evangelho. Se a gente perseguir candomblé e Umbanda, a gente vai cair no mesmo problema que John Wesley caiu lá nos Estados Unidos, quando ele foi pregar o evangelho nos Estados Unidos. E o que aconteceu? Ele encontrou os escravizados ali. E aí ele disse assim: olhem, acreditem no amor de Deus, acreditem que Deus te ama de maneira incondicional e que ele enviou o seu filho para te resgatar do pecado. Aí os escravizados afros estavam ali e disseram assim: a gente sabe disso já tentaram falar para a gente entende Jesus, Jesus é muito interessante, ele é muito bom, mas vocês não conseguem seguir ele, estão usando ele. Por quê? Porque você me escraviza, você me coloca sob corrente, eu tenho que trabalhar o dia inteiro, você me chicoteia, me coloca para dormir em tudo quanto é lugar junto com bicho, e me maltrata, não me dá dignidade nenhuma e ainda quer que eu acredite no Jesus de vocês. Em Jesus eu acredito, em vocês não, então logo eu não vou me converter à religião de vocês. E aí que John Wesley? John Wesley não consegue converter ninguém. Volta para a Inglaterra e fala: nós temos que parar com a escravidão. Por quê? Porque ela não permite o anúncio de Jesus, não permite o anúncio de Cristo. E agora? E agora não podemos fazer a mesma coisa aqui. Não podemos, não devemos fazer a mesma coisa aqui. O que seria isso? Destruir Candomblé e Umbanda e depois tentar pregar o evangelho. Lógico que eles não vão querer ouvir. Por quê? Porque não tem a ver. Você acabou destruindo a cultura deles, o multiculturalismo, na tentativa de expulsar demônios. Demônios se expulsa assim. Ah, mas eu acho que é cultura diabólica. Então, desastre. Por que desastre? Porque a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus nunca diz que candomblé e umbanda é do demônio. É o que eu estou tentando dizer para vocês. Se o Senhor cria, supondo que sejam deuses que estão lá e deusas, e nós chamamos eles de demônios e demônias, é à luz do que a gente chama isso? De uma cultura, de uma tradição que vem da patrística, que começa com Justino de Roma, para dizer que todos os deuses romanos não passavam de demônios disfarçados. Por quê? Porque levavam as pessoas para o caminho dos vícios. Candomblé e Umbanda possuem entidades, mas a maioria das vezes entidades dizem para as pessoas pararem de beber, parar de fumar. Agora, eu concordo com você, que eu já vi terreiros que falam, ó, pode beber, pode fumar, mas não é tão diferente assim das nossas igrejas, que o pastor, a pastora sai com fiéis, né, e cometem adultério, casos de pedofilia, casos de abuso de vulneráveis, né? Então aí nós temos uma série de problemas muito específicos, né, que dizem o quê? Dizem o quê? Que a gente não é tão melhor que eles assim, e que os mesmos problemas que eles têm, a gente também tem. Ah, mas nós não sacrificamos animais. Ah, mas está cheio de terreiro de candomblé em banda que não sacrifica mais animal. Professor, você é um macumbeiro. Você é macumbeiro, por isso você está defendendo eles. Eu não sou macumbeiro. Eu sou cristão. De um lado da minha mãe, eu sou muito cristão. Pelo lado do meu pai, eu sou budista. Uma coisa não conflita com a outra, porque o budismo está dentro da razão natural, o cristianismo está na razão revelada, né? Agora, por isso que eu não acho que o budismo é exatamente religião. Pode ser considerado religião, enquanto que o cristianismo é sempre considerado religião. Agora, candomblé e umbanda, eu cresci junto dos meus amigos que eram filhos e filhas de mãe de santo, pai de santo, e não tinha nem como escapar disso, porque a nossa vizinhança era assim, né? A casa da minha mãe estava aqui, minha mãe super católica da Renovação Carismática, pentecostal, né? Pentecostal raiz, ora em línguas e tal. E depois desse lado aqui tinha um centro de umbanda, do outro lado, um terreiro de candomblé, atrás da gente tinha uma família de espíritas kardecistas que faziam reuniões
e que tipo Chico Xavier, assim, né, na casa deles, e no outro lado da minha rua, uma série de casas ligadas a religiões que eram ligadas à Umbanda, né, e também pentecostais, e também católicos. Então, quer dizer, a gente vivia ali naquela região da Vila Anglo, Lapa, Vila Romana, uma região de pluralismo religioso. Então tinha vários amigos, etc, né? Aí você se converteu ao Candomblé e Umbanda? Não me converti, não. Mas continuo sendo amigo deles, entende? Respeito as entidades que estão lá. Não acho que são demônios, mas não consigo explicar o que é. O melhor que eu pude chegar é nesse enoteísmo que eu contei para vocês. O Senhor criou também. E se o Senhor chamou a vida, eu não vou matar ninguém e não vou perseguir ninguém. Isso não é comigo. Eu não sou responsável por isso. Eu anuncio Jesus, eu falo de Jesus, eu dou o meu testemunho cristão, mas eu não vou lá pegar uma madeira e destruir tudo aquela santaiada que está lá, não. Né? Nem estátua de pombagira, e se for quimbanda, você não entra? Não, não vou destruir nada. Por quê? Porque não me compete. Né? É como São Miguel Arcanjo disputando o corpo de Moisés, carta de Judas, que o próprio Senhor te repreenda. Eu vim aqui para buscar o corpo, você vem brigar comigo? Eu não sei se eu tenho que sair na mão com você ou não. Basicamente, Miguel Arcanjo disse isso. O príncipe também disse, eu não sei. Eu vim aqui para buscar o corpo. Você veio para me reter, eu só vim fazer aquilo que o Senhor mandou. E o demônio disse, não, mas o corpo de Moisés é meu, porque eu vou entrar nele, daí eu vou desfazer toda a lei. E aí a gente não sabe do desfecho, mas provavelmente São Miguel Arcanjo falou, não, não, aí não, porque o Senhor mandou protegê-lo. Então, que o próprio Senhor te repreenda. Agora, onde é que o Senhor vai repreender? De cima para baixo ou através de Miguel Arcanjo, né? Aí ficou meio, a gente tem que, né? Ficou meio assim essa história, né? Mas o que nós sabemos é que o próprio Senhor te repreenda. E se nós queremos, de fato, anunciar Jesus para eles, do Candomblé e da Umbanda, nós temos que superá-los em caridade, superá-los em misericórdia, superá-los em bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Então, todos esses elementos. Bem-aventurados têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? Então a gente tem que entender esse choro que será consolado, aqueles que sofrem perseguições nossas, como o pessoal do Candomblé, da Umbanda. Tá tudo errado, então pode fazer isso. Ah, mas tá convertendo pessoas, então melhore seu sermão, certo? Melhore a sua proposta de vida, se aproxime mais de Cristo, aprenda retórica, aprenda a como se postar, aprenda teologia pastoral. Mas perseguição não, né? Nós não vamos perseguir porque nós cristãos, teólogos ainda mais, e teólogas cristãos, nós viemos de uma cultura perseguida. A nossa origem é sempre perseguição. Atualmente continuam as perseguições, e a gente, em vez de aprender com isso, a gente vai perseguir as pessoas. Não. A gente não pode reproduzir o mal, né? Senão a gente acaba se tornando o próprio mal. E o mal é sempre a ausência de Deus. Todo mal é algum nível da ausência da presença de Deus. E nós não podemos ir até o Candomblé, a Umbanda, e pregar Jesus com níveis de ausência do Espírito Santo. Muito pelo contrário, nós temos que estar cheios e repletos do Espírito Santo para poder transmitir a graça para eles. E quem sabe o Senhor os chama e eles fazem o trânsito religioso do Candomblé para o cristianismo. E se alguém da minha família se converter para o Candomblé e para a Umbanda? Você ore para ele, ué. Ore e peça que o Senhor traga de volta. Mas não vai lá quebrar tudo. Por quê? Porque não é assim que se faz. E por que que não é assim que se faz? Porque cristão não pode fazer isso. Cristão e cristã não pode fazer isso de jeito nenhum. Por quê? Porque veio de uma cultura, veio de um multiculturalismo que tem como centro Jesus de Nazaré, e Jesus foi perseguido, Jesus foi torturado, mas por isso mesmo que ele aconteceu tudo isso com ele, não vai acontecer comigo, porque Jesus pregou todas as minhas doenças na cruz, até um certo nível, porque ele ainda tem que retornar. Aí sim ele para a última coisa que nós temos aqui, para a doença, a morte, envelhecimento, ele para tudo. Né? O último é a morte, mas não da maneira como a gente acha, não é mágico. Jesus mostra o seu amor por nós. A partir daí nós temos que ser coerentes em relação à nossa fé. Nossa fé nos salva, nossa fé nos dá a, 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 a filiação divina,
adotiva, mas não é suficiente. Nós temos que ir além, nós temos que ser novamente ungidos pelo Espírito Santo para caminhar no mundo como se nós tivéssemos dentro de nós o templo onde habita o Espírito Santo, ou seja, o Espírito de Jesus ressuscitado. Né? Então, no Brasil, o culto com os orixás é chamado de candomblé. Na Bahia é conhecido por esse nome, mas em outros locais, como Pernambuco, tem o nome de Xangô. Já no Rio de Janeiro é conhecido como macumba, tá vendo? Tem macumbeiro, tem xangoísta, né? Então xangozista também, sei lá como é que fala isso aqui. Já no Rio de Janeiro é conhecido como macumba, né? Pernambuco, Xangô, né? E na Bahia, candomblé, né? Candomblé. É. O candomblé tem uma absorção de sua crença com os santos católicos, o que torna uma certa tolerância pelos praticantes do catolicismo. Sendo assim, muitos frequentam igrejas católicas e suas festas fundamentando o sincretismo. O que é o sincretismo? Todos os caminhos levam para Roma. Todas as religiões conduzem a Deus. Não é verdade. Eu dei até um exemplo para vocês. Qual o exemplo? Budismo. Qual outro exemplo que não tem Deus no centro? Taoísmo. Taoísmo religioso, tem o taoísmo filosófico, que daí não tem a ver. É como se fosse aquele budismo que eu disse para vocês. Ele fala da auto-organização, ele não fala de Deus. Mas o taoísmo religioso ele tem deuses, tem o imperador celeste, assim por diante, que não é o Deus criador. E depois nós temos o confucionismo, nós temos diversas formas, por exemplo, escolas do islamismo, né? E nós temos também o zoroastrismo, né? Que é dual, um Deus bom, um Deus mau, né? E que tem que ter um campeão entre os dois, né? Que aí eles falam que aí ficou fácil de pregar o evangelho lá, né? Hoje o zoroastrismo está muito pequenininho, né? Em função do crescimento do Islã, naquela região onde ele estava, né? Então, existe cultura geográfica também. E aí, se vem uma religião dominante, acaba com aquela coisa geográfica que estava lá, né? Então, o sincretismo, portanto, entre catolicismo e candomblé é muito alto. Por quê? Porque os dois falam de Deus Criador. E aí, para que essa cultura sobrevivesse entre os escravizados negros africanos, houve uma fusão da santeria católica com as deidades, na verdade, as divindades, não deidades, porque deidade é arquétipo, né? Com as divindades, que têm uma relação, vamos dizer assim, entre aspas, objetiva com o ser humano. Então, para sobreviver. Então, essas divindades se misturam com as personalidades dos santos. Mas vamos continuar. Com a Lei Áurea, 1888, aquela que libertou os escravos, assinado pela princesa Isabel. Com a Lei Áurea, os negros passaram a cultuar os orixás com mais liberdade, mesmo sofrendo perseguição e preconceito da sociedade pós-abolição. A Umbanda, por exemplo, surgiu no Rio de Janeiro e hoje tem adeptos em vários continentes, que é verdade, né? Tem na Espanha, tem até no Japão. China não entrou, mas no Japão tem brasileiro lá que a Umbanda levou a Umbanda para lá, né? A Lei Áurea foi um fiasco absoluto, liberou os escravizados, houve um excesso de contingente escravizado, começou, deixou aquele povo ali para contratar estrangeiro para baixar mais ainda o preço, né, da mão de obra. E aí depois recontrata ele de volta no sistema de miséria, né? Então, nós temos que lembrar que isso tudo são injustiças que bradam ao céu, né? O Senhor, o nosso Senhor Jesus, está sentado à direita de Deus e vê tudo isso, vê ponto a ponto, né? Então, a Umbanda, agora vamos para a Umbanda, foi anunciada pelo caboclo das Sete Encruzilhadas através de um médium da família católica chamado Zélio de Moraes, em um centro espírita kardecista no Rio de Janeiro, iniciando a primeira sessão umbandista na casa do médium com atendimento aos vizinhos. Bom, isso aqui é a história oficial da coisa. No meio da pesquisa científica sobre isso, é diferente. Na verdade, foram várias fusões de escolas que foram acontecendo, ou de tradições, né, de grupos que foram acontecendo. Essa questão anunciada pelo caboclo das Sete Encruzilhadas não está lá, entendeu? Foi uma questão política, cultural e social que vai acontecendo e que vai formando a Umbanda. Não foi por revelação. Isso aqui é a visão mais assim, vamos dizer assim, a visão mais tradicional, no sentido assim, conservadora
e que traz um mito, né? Esse caboclo das sete encruzilhadas, que entra no médium, Zélio de Moraes, que era um médium de família católica. Isso tudo tem a ver com uma espécie de teogonia, ou então uma espécie de mitologia construída para dizer como foi o início da Umbanda e como ela foi meio que revelada pelo caboclo das sete encruzilhadas por meio do Zélio de Moraes. E não entra nessa. Por quê? Porque não é assim. Isso é um mito de criação. Tá bom? Então, mas se cair na prova, se cair na prova, você responde isso aí que tá aí, meu filho, minha filha. Você já tá sabendo porque eu tô te falando agora, tô batendo vários impactos em você aqui, porque você tá meio assim, ó, como assim? Tá falando aqui? Não é? É ou não é? É ou não é? Para vocês é. Mas quando vocês forem para mestrado, doutorado, já não é mais. Por quê? Porque isso aqui é mito de criação, né? Não aconteceu pontualmente, não desceu o caboclo, e aí um zero, mas bom, explodiu a coisa. Não, não foi isso. Foi um pouco aqui, um pouco lá, um pouco aqui, um pouco lá, junta com aqui, junta com lá, um pouquinho mais aqui. É igual jantar de domingo à noite na casa da avó, entendeu? Que tá todo mundo cansado, ninguém quer cozinhar nada, você pega todos os restolhos dos pratos que tiver ali sobrando ali do almoço e vai colocando tudo dentro, faz um guisadão ali e sai alguma coisa. Todas as religiões são assim. Ah, mas o budismo não foi, foi. O catolicismo foi, foi. Ah, o muçulmano foi, foi. O taoísmo foi. O confucionismo foi. Todo mundo. Umbanda não ia ser diferente. Ah, mas você está falando é um modelo dogmático do que você pensa. Não é produto de pesquisa, né? Tá bom, mas vamos continuar. A partir daí foram abertos lugares de culto da Umbanda, denominados terreiros de Umbanda, utilizando 7 tendas. Entre as tendas tinham um com nomes de santos católicos, prevalecendo a grande influência do catolicismo na nova religião. O Umbanda é muito interessante, que eles têm umas questões de linhagem, sabe? A linhagem do Oriente, a linhagem não sei o quê, a linhagem dos marinheiros, a linhagem dos baianos, a linhagem do Preto Velho, a linhagem da Preto Velho. É interessante, né? E você acha, professor, que são entidades espirituais que estão lá? Olha, isso é para você descobrir, mas a minha opinião já disse que eu sou conservador. Eu acho que é. Ah, então você vai lá fazer oferendas para ele? Não, não vou. Mas também não vou perseguir ninguém. Aí, e se eles estiverem passando mal financeiramente, etc. Mas depende, o que que é? A instituição que está passando mal ou é a pessoa que está passando? Não, a pessoa que está passando. Então eu vou ajudar. A instituição que está passando mal, aí é a administração, o que eu tenho a ver com isso? Aí não tem a ver com isso, não. Agora, nem você também. Agora, se é uma pessoa de lá de dentro está passando mal financeiramente, a caridade cristã continua sendo a mesma. Agora, se a instituição começa a passar mal porque financeiramente está falindo, o que eu tenho a ver com isso? Né? É uma questão de quem é um bandista, de quem é do candomblé, se autogestar. Né? O que eu tenho a ver com isso? Né? Bom, continua. Aí, ó, é, festas africanas, vamos lá. A festa do bambu, Bumba Meu Boi, não do bambu, né? Bumba Meu Boi, é uma festa que veio de uma lenda dos escravos, ou seja, dos negros, praticada em todo o Brasil. Essa festa está vinculada à lenda do boi que ressuscitou, em que um casal de negros moradores à beira do rio São Francisco, no estado do Maranhão, matou o boi mais bonito da fazenda para satisfazer o desejo da mulher escrava que estava gestante. Você pode ver que o pano de fundo cultural disso é onde Rio São Francisco, rota de comércio, sobe e desce. Depois você tem assim, mata o boi mais bonito da fazenda para satisfazer o desejo da mulher, quer dizer, uma cultura do quê? De oferendas para conquistar as mulheres, né? E era um fazendeiro, né? Mulher escrava que estava gestante, satisfazer o desejo da mulher escrava que estava gestante. Né? Então aqui já não é mais, como eu disse para vocês, não é só conquistar a mulher, conquistar a mulher que estava gestando, estava com desejo, e aí eu vou satisfazer ao seu desejo. Né? Então, de acordo com a lenda, o boi foi morto e sua carne distribuída pelos escravos. Que é estranho, né? Porque distribuir carne para os escravos não distribuiu primeiro para o senhor, mas vamos lá. O dono do boi percebeu seu sumiço e os escravos terminaram a ira do fazendeiro, pegaram os restos do boi e tentaram reanimar o boi. Surgindo assim o boi que foi reanimado pelo menino que nasceu do casal de escravos e saiu chifrando todos aqueles que estavam pelo caminho. Bumba meu boi. Né? Então, quer dizer, nasceu aí uma espécie de Frankenstein brasileiro, né? Vocês conhecem o Frankenstein, né? Então aí o Victor Frankenstein aqui é a galera toda aqui que pegou os tecos do bicho, juntou tudo, o bicho voltou e aí foi reanimado, né? Isso é interessante para a gente porque a gente pode pensar o quê? Numa configuração multicultural, olha lá.
né? Cabeça amarela, chifre rosa, corpo preto azulado, casco amarelo, né, com uma capa diferente. Quer dizer, nós vemos aqui uma fusão, né, multicultural, né, que representaria aí o nosso povo brasileiro, né? Outra festa africana que ocorre em um estado do Brasil é o Afoxé, que acontece no estado da Bahia, pontualmente Salvador, capital do estado. Essa festa tem sua originalidade em terreiros de candomblé, sendo a música da festa realizada por instrumentos como a gogô. Além dessa festa, temos os blocos afro em Salvador, que tem como foco a luta contra o racismo, favorecendo os afrodescendentes. Entre os blocos se destacam os filhos de Gandhi, Araqueto, Didá e Muzenza, sendo Didá um bloco formado só por mulheres afrodescendentes. Culinária africana, fantástica. Alimentos africanos são utilizados de forma rotineira no Brasil para reparos de pratos. Em destaque temos o café, pimenta, malagueta, quiabo, mandioca, azeite de dendê, melancia, coco verde de ló. Para pensar um pouco. Para pensar um pouco. Café era coisa de rico na época, não. Pimenta malagueta era coisa do senhor da senzala, dos ricos? Não. Quiabo era comida que dava para bicho. Mandioca era coisa de índio. Azeite de dendê, coisa de pobre. Melancia, coisa que dava em qualquer lugar. Coco verde, coisa giló, coisa que dá tudo quanto é lugar. Veja, o que nós temos aqui é comida de pobre. Comida de gente muito pobre que tem que lutar para sobreviver, né? E que aí depois vai ganhando status de cultura, e aí vai ganhando um status de valor, e que aí ganha cada vez mais o que? O mercado do turismo, né? Mas é que quando a gente olha para os elementos que estão da cultura baiana, no que diz respeito à sua culinária, olhando para a história, nós percebemos aí que é uma comida muito sofrida, né? Muito sofrida. E a grande criatividade do povo baiano, povo descendente dos escravizados, que afrodescendentes, né? Que trouxeram essa criatividade toda e que transformaram nessa maravilha que é a culinária africana, né? A maioria dos negros realizavam o ofício de fazer a comida dos seus senhores brancos, implementando assim a culinária africana na comida, resultando na culinária brasileira tão rica e cheia de pratos. Por exemplo, um alimento muito apreciado pelos escravos era o cuscuz. Hoje é um alimento muito consumido pelos brasileiros no dia a dia, suas refeições matinais e noturnas, com acréscimo de leite de coco. Olha lá, mais uma coisa que hoje, às vezes pode ser considerada gourmet, mas que na época aqui não tem nada a ver com gourmet, tem a ver com sobrevivência, né? Por esse motivo, os africanos influenciaram a comida brasileira. Pela influência, muitos pratos se tornaram típicos no dia a dia. Como exemplo, temos a feijoada, que em outros tempos era uma comida de escravos, pouco consumida pela elite. Existem alimentos vinculados à religião do candomblé, como é o caso do vatapá, caruru e o acarajé. Segundo os religiosos, a comida desempenha uma união entre os homens e os orixás na preparação. Essas comidas são feitas com ingredientes africanos. Além desses alimentos citados, outros se destacam como africanos, como a pamonha, arroz doce, beiju e a dobradinha. Importante citar que todas as iguarias africanas são consumidas em muitos lares brasileiros comercializados em restaurantes. Tá, vamos lá, vamos pensar um pouquinho de novo. Pamonha, milho, dá em tudo quanto é lugar. Arroz doce, taca-lhe lá açúcar com alguma coisa de leite e ferve. Arroz, ó lá. Provavelmente de resto que o senhor da senzala dá. Beiju, o que é isso? Aquela massa, né, que enrola todinha. É coisa baratinha também. Dobradinha, que os senhores da senzala jamais comeriam, eles comem, né? Então, tudo isso aqui, ó, mostra de novo a história da pobreza por baixo disso e da opressão que sobrevive porque, pela graça, pelo amor de Deus, que daí vai se transformando em alguma coisa que permanece, né? Que é essa cultura maravilhosa que nós temos aí com iguarias africanas que são consumidas em muitos lares brasileiros e comercializadas em restaurantes, sem dúvida alguma. É só você procurar aí o seu bar mais próximo e ver qual é o prato do dia que você vai encontrar muita coisa que está aqui nessa lista, né? Deixa eu ver aqui. Isso, vamos parar aqui. Então, agora nós vamos ver a cultura indígena. Cultura indígena tem um dos maiores acervos culturais do mundo,
como a língua e a religião, a Lei número 11.645 de 2008 inseriu a obrigatoriedade do ensino da cultura e história indígena, a Lei número 10.639 de 2003, que já estabelecia nos currículos escolares o ensino da história afro-brasileira e africana. A Lei número 11.645, que alterou o artigo 26A da Lei número 9.394, trata sobre as definições da inclusão da cultura e história indígena. O referido artigo 26A menciona que os estabelecimentos de ensino fundamental e do ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. O conteúdo programático que se refere a esse artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas, a cultura negra e indígena brasileira, o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica, política, pertinentes à história do Brasil. Vamos lembrar, são 6 milhões, pelo menos, de mortos indígenas no Brasil. Onde está isso? Dessa vez eu trouxe aqui. Dessa vez eu tenho, veja, vou colocar para você, veja, Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Veja se consegue esse livro. Extremamente importante. China inteira está lendo isso porque foi traduzido para o chinês. Então, a maior e mais populosa nação do mundo lendo o nosso Darcy Ribeiro tentando entender o Brasil. Né? Oficialmente traduzido lá para o chinês. Né? Foi você que traduziu, professor? Não, mas eu conheço a galera que traduziu. E não é fraca a galera que traduziu. Tá bom? Então, pode contar que ler O Povo Brasileiro é muito importante porque você vai entender aí uma série de vetores de formação do nosso povo. Isso é muito importante para que você e eu, que somos teólogos, você que é teóloga, para quê? Para formar sermões, para formar livros, pesquisas que sejam extremamente consistentes, que tenham impacto social. Mas vamos continuar. Impacto social, impacto de mudança. Né? Então, fora a educação indígena inserida no contexto de formação, a arte e o artesanato indígena se destacam com o uso da argila, madeiras, pedras e fibras vegetais, utilizados para fazer esculturas com grafismo, por exemplo, o balaio, feito com fibras de taquara, cachimbo, feito com nó de pinho, os colares feitos com rosário e o chocalho, feito de cabaça. Então, aqui nós temos de novo, né? Aquilo que está à mão, aquilo que está à mão, né? Dos índios é aquilo que eles, dos indígenas é aquilo que eles transformam, criam, etc. No ponto de vista teológico, nós estamos diante do quê? Da nossa capacidade de criar de acordo com o nosso reflexo, a nossa imagem que vem de Deus. Então nós temos essa capacidade de criar, de produzir, de improvisar. A gente não cria do nada, mas a gente tem criatividade para combinar coisas. Deus não nos deu a criação, o dom de criar a partir do nada, mas Ele nos deu o poder de arranjar coisas, adaptar coisas e assim por diante. A cultura indígena também está inserida na religiosidade para o culto. São utilizados instrumentos como chocalho, bastão de taquara, violão e o tambor. Os índios são envolvidos pelos seus ancestrais, não fatando o cachimbo como fumo natural. Então, né, existe essa questão, né, que é muito interessante, porque também estava lá no profetismo de Israel. Né? Nós encontramos nos estudos arqueológicos aí o uso de entorpecentes, como até cannabis, que os profetas usavam para se inspirar, né? Aquelas fumaceiras todas de incenso, tinha vários elementos ali que deixavam a pessoa mais propensa a ver coisas no sobrenatural. Isso, então, quer dizer que não tinha o Espírito Santo lá? Lógico que tinha o Espírito Santo lá. Então, para a gente que é teólogo, sim. Mas a gente não pode desprezar o aspecto natural, a formação da coisa que estava ali. Ah, mas eu escutei aulas que os professores falavam que só tem essas coisas aí e não tem o Espírito Santo. Então, está incorreta a aula. A aula tem que sempre ser teológica. E sendo uma aula teológica, nós sempre partimos do ponto de vista de dados revelados. Esses dados revelados são os dogmas da nossa fé. Para a gente fazer teologia, nós precisamos saber esses dogmas, manter esses dogmas. E manter também a perspectiva de que Deus está presente sempre, que Ele que organizou essas coisas, e a partir daí o ser humano vem com a sua liberdade e vai reorganizando a situação. Tá bom? Então, a pintura corporal e os adornos índios são um espetáculo.
beiços furados, a pintura corporal das cores preto e vermelho, fazendo do topo do corpo uma tela de arte, lembrando que a pintura no corpo dos homens é diferente das mulheres índias, os homens têm significado de guerra, né? Ou seja, nós estamos aí diante de uma vivência muito dentro da razão natural, né? E vocês sabem que eles têm razão revelada também, né? Muito dessas 350 taralaitinias que nós temos aqui no Brasil, salvo engano, é isso aí mesmo, 350, se não 327 ou 24, alguma coisa assim, 324, é muito dentro da razão natural, mas eles também têm uma razão revelada. Muitos desses povos têm uma tradição oral que fala de um Deus criador. Outros não, outros falam que não tem Deus criador, né? Quer dizer, é interessante essa questão porque ela vai até a questão dos modelos atuais, né? Então aqui nós temos o COCAR, aquela coisa toda, que tem antropólogo que fala que isso aqui foi pego de filme norte-americano, né? Eu tenho minhas dúvidas, porque se isso é verdade mesmo ou não. Não sou da antropologia, não estudo da antropologia, pelo menos da antropologia filosófica, sim, mas essa antropologia indígena não é minha área, né? Eu já escutei pessoal falando isso, mas eu acho tão bonito isso aqui e não vi nada disso nos Estados Unidos. Então, eu acho que é nosso mesmo, né? Tem gente que defende que não é. Tá bom? Então nós chegamos aqui até na segunda parte da unidade 2, multiculturalismo e os direitos humanos. Deus abençoe a todos vocês, estarei orando por vocês e que o Senhor Jesus nos conceda a graça de todos vocês se tornarem teólogos e teólogas que estejam muito bem enraizados na fé revelada. Grande abraço para vocês e nos vemos na nossa próxima aula. Deus abençoe, estarei orando por todos. Até mais. Tchau.